Hello, guys, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, porque está se aproximando a hora em que vocês precisam responder questões textuais nos textos das provas em que eu vou propor aqui no colégio com vocês, e também porque vocês irão fazer ENEM, vestibulares, concursos, e vocês precisam se ligar nesse conteúdo de hoje. Então vamos lá, vem comigo que vocês vão gostar. O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai estudar, na verdade, técnicas de leitura. Técnicas de leitura que a gente costuma dizer que é para prova, porque sempre que você for responder alguma questão, seja na prova ou não, são questões, então vocês precisam entender como ler, como fazer leitura em língua estrangeira, né? Em uma língua diferente. As técnicas que nós veremos hoje serão a subtion, a skimming e a scanning, ok? Vocês vão ver que são técnicas bacanas que vão ajudar vocês com relação a tudo isso aí. Vai dar um suporte bem bacana para vocês responder as questões envolvendo textos de língua inglesa, por exemplo. Vem comigo. Primeiro vamos falar sobre a subtion. O que seria essa técnica subtion de leitura? A subtion significa em português suposição. Então essa técnica ela sugere que você faça suposição do tema do texto, sempre relacionando as imagens, referências numéricas ao próprio título, e claro, né, fazendo uso do seu conhecimento prévio. Então você vai se deparar com o texto, você vai dar uma lida, você conhece alguma coisa, não conhece tudo, então você faz uma suposição. Então é sempre bom a gente utilizar, na verdade é a primeira técnica que a gente usa quando a gente pega um texto em língua estrangeira e a gente não conhece a fundo aquela língua, mas a gente tem uma noção. Então a gente vai estar sempre utilizando dessa técnica, a subtion, ok? Não esqueça. Temos também a skimming. O que seria essa técnica skimming? É uma leitura rápida e objetiva do texto, sempre centralizando o texto como uma estrutura onde você corre os seus olhos de cima até embaixo, sem nos preocuparmos com os detalhes. Para a execução dessa técnica, é preciso observar alguns elementos. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, a gente não vai se preocupar com os detalhes, porque, na verdade, a gente não tem como se preocupar, e a gente precisa fazer essa leitura rápida, como se a gente tivesse capturar alguma dica. A gente quer pegar a dica que está ali, então a gente vai usar o skimming mais ou menos para isso. O que a gente tem que observar? O layout do texto. O que é layout, prof? São organizações de elementos gráficos. Como é que estão dispostos dentro daquele texto esses elementos? Então a gente observa, porque aquelas coisas, a disposição, a organização deles, vai nos dar alguma dica. Quer dizer alguma coisa, não está ali por acaso daquela forma. A gente também precisa observar o título e o subtítulo para nos dar alguma dica de tema desse texto. As primeiras ou as últimas linhas de cada parágrafo. Não é que as primeiras e as últimas sempre vão dar dica, mas quando a gente não tem uma dica nas primeiras, a gente tem uma dicasinha assim lá nas últimas, então dá pra gente tirar alguma informação bacana, interessante, pra gente entender melhor o texto aí, se a gente analisar. As informações não verbais, que são figuras, gráficos e tabelas, então se eles estão no texto, é porque tem informação bacana, interessante pra gente, ok? E a gente precisa entender o seguinte, a gente também precisa observar as palavras cognatos, porque a gente sempre tem, né, aquelas palavras que têm semelhança gráfica e semântica com o português. Às vezes elas só se parecem um pouquinho, mas já tem, a sua tradução é idêntica ao do português. Então, a gente tem que catar aquilo ali, porque aquelas palavras são dicas. Prova, a gente tem que ter cuidado com os não cognatos? Sim, mas os não cognatos, eles são muito menos do que os cognatos, ok? Então, isso já é um ponto positivo para a gente. Precisamos também prestar atenção a observar as palavras cristais. E o que são essas palavras cristais? Aquelas que utilizamos com a mesma forma em português. Por exemplo, a gente conhecia esse termo palavras cristais há um tempo atrás como estrangeirismos, que são palavras da outra língua que a gente utiliza na nossa língua da mesma forma, com o mesmo sentido. Por exemplo, a gente tinha há um tempo atrás o famoso hot dog, que aqui a gente já utiliza. Para a gente hot dog é hot dog porque é a mesma coisa que cachorro quente. Então, a gente tem também, por exemplo, home office. A gente não fala trabalho em casa, a gente fala home office. Então, home office a gente já utiliza em português, é a palavra de língua inglesa. Então, a gente observa se tem essas palavras, que essas palavras também dão dicas pra gente. E também precisamos observar as palavras nebulosas, que são as palavras que não conseguimos entender de fato o significado delas, sua tradução imediata, mas conseguimos levantar suposições ou atribuir definições de acordo com o contexto em que são empregadas. E aí, nesse caso das palavras nebulosas, a gente vai observar aqui no skimming, mas a gente vai prestar muita atenção mais nela quando a gente vai fazendo o acception, porque é a questão da dedução mesmo, ok? Tranquilo? Não se preocupe que daqui a pouco a gente vai treinar isso tudo aí. A outra técnica, e a última, né, que eu tenho para trazer hoje para vocês, é a scanning. O que seria essa técnica scanning?
É realizar uma leitura scan é o mesmo que analisar o texto de forma mais detalhada e investigativa. Detalhada, a gente vai ter que capturar ali alguma dica, investigar, né? Já não é uma leitura tão rápida como o skimming, que é para poder catar aquelas dicas que estão no ar, mas a gente tem que analisar o que é que ele está querendo dizer aqui, ele usa isso, então tem algumas dicas que estão ali. É a leitura feita com o objetivo de encontrar alguma informação específica no texto, porque isso vai ajudar a gente a chegar ao entendimento dele. Busca-se, na verdade, nessa leitura por palavras-chave do texto e lê-se as informações ao redor dessas palavras. Eu tenho uma palavra-chave e eu vou dar analisando o que é que essa palavra-chave está envolvida com o que ali dentro daquele texto, o que é que estão falando dela. Então, dessa forma, eu faço a minha leitura scanning, procurando entender isso daí. E aí eu procuro responder questões sobre o texto, tipo, qual a impressão que o texto me causa? O que é que ele quer dizer? O que é que ele foi escrito para falar sobre o quê, na verdade? Procurando responder essas questões, fazendo essa leitura, essa técnica, né, utilizando essa técnica do scanning. Vamos lá. O scanning, ao aplicarmos essa técnica de leitura, temos, na verdade, que ficar muito, mas muito atentos a dados como, por exemplo, as referências do texto, né, que são o quê? Que é autor, a data, o lugar, o título, imagem, se houver, né, porque tem texto que não tem, mas se tiver, não despreze as imagens, gente. A gente analisando essas coisas, a gente chega a determinadas conclusões. E também as referências numéricas, porque essas referências numéricas dentro do texto, elas só vão estar ali porque elas sempre têm muita informação importante para nos trazer, para levantar. Então, se ligue, se tiver número, não despreza não. Dá uma analisada, o que é que esses números estão querendo dizer? E esse número vai tirar, então o texto trata-se disso, está querendo levantar questões sobre isso, então eu vou conseguir entender melhor o meu texto. Bom, gente, para que a gente possa exercitar isso aí, né, nessa aula rapidíssima, eu trouxe uma questão que foi uma questão do vestibular da Unicamp, 2017, vamos pôr em prática agora essas técnicas. Eu tenho de imagem aí, né, uma escola, uma menina, porque eu tô vendo que tá de vestido, então eu posso dizer que é uma menina, um carrinho de bebê. Isso de elementos, né, visuais. Agora, de elementos gráficos, né, linguísticos, nós temos 38% of teens, girls, who have a child by age 18, obtain at a right school diploma by age 22. Tranquilo, o que é que eu tenho aí? Aqui, antes da gente analisar o enunciado, a gente pode ver o seguinte, bom, tem números, né? Aqui eu não trago fonte para vocês nesse, mas geralmente quando vocês se depararem com questões de língua inglesa, nas provas vocês vão ter a fonte. Não tenho também quem é o autor, mas a gente sabe que é alguma pesquisa, né? Tem dados numéricos, 38%, tem, se vocês se ligarem aí na questão das palavras, cognatos, girls na verdade não é nem mais cognatos, mas é uma palavra bastante conhecida, é o conhecimento prévio que vocês têm aí, vamos fazer a assumption aqui. Nós temos aí child também, todo mundo sabe que é criança, age, idade, aí traz logo age, 18, 18 anos. Lá no carrinho de bebê a gente tem o quê? Tem um cognato school, né, escola, novamente idade de 22, beleza. Outra coisa que vocês podem levantar aqui, ó, high school é ensino médio, tá? Então, obtain and right school, obtain também, eu trato como um cognato, tá, gente? Diploma by age, vamos lá, vamos para a questão. O que será que quer dizer? Depende-se das informações da figura que 38% das jovens engravidam aos 18 anos. 38%, será? Todo mundo que a gente conhece entre as jovens, 38% das jovens engravidam aos 18 anos. E o que quer dizer todas aquelas outras informações? Vamos lá. 38% das jovens concluem ensino médio aos 18 anos. Sério que a maioria tem 18 anos e elas concluem, a maioria não, 38, menos da maioria com 18 anos de idade, será que é só isso que querem trazer pra gente? E qual a relação com o carrinho de bebê ali? Eu já ia descartar essa daí, porque na verdade não traz nessa opção B todos os dados que tá ali presente. Então, aquilo tudo para dizer que as 38% das jovens estão com ensino médio aos 18 anos, né? Letra C. A gravidez na adolescência interfere na vida escolar das jovens. A gravidez na adolescência interfere na vida escolar. Sim, interessante. Letra D. A gravidez após os 18 anos interfere na vida escolar das jovens. A gravidez após os 18 anos já é mais complicado, gente. Perceba que após os 18 anos é 19, 20, 21, 22, 50, 100. Tá meio que solto isso aí, né? A informação meio que generalizada. Eu acredito que essa daí se traiu. Vamos analisar novamente. 38% das jovens engravidam aos 18 anos? Tá, e representam uma idade em que esteja na escola, por isso tem aquela escola ali na imagem? Pode ser.
38% dos jovens concluem o ensino médio aos 18? Eu acho que não é isso. Essa D eu já descartaria. A dá uma aparência de questão de estrutura, mas vamos ver. A gravidez na adolescência interfere na vida escolar das jovens ou a gravidez após os 18 interfere na vida escolar das jovens? Eu descartaria logo a B de cara e a D, porque eu acho que a gravidez na adolescência a gravidez após os 18 anos de idade, a D, tá muito vaga. 18 anos é de 19 até morrer, né? Então, nada a ver. Agora, então, eliminando a B e a C, por que vai ser A ou C? A diz que 38% das jovens engravidam aos 18. E a gravidez na adolescente interfere na vida escolar. Para mim, a opção... Vamos voltar lá na questão para vocês analisarem só a imagem. 38% das jovens, das garotas jovens, que têm a idade de 18 anos, obtêm a conclusão, o diploma de ensino médio depois dos 18, depois dos 22 anos. Então é o seguinte, as garotas que engravidam na fase adolescente, a maioria vai obter o diploma, né, vai terminar o ensino médio aos 22 anos. Significa que se a maioria termina com qual a idade que geralmente vocês terminam? 17, 18 no máximo. Se você vai até 22, é porque a garota que engravida na adolescência, ela vai dar o impacto, vai acabar sofrendo impacto nessa vida escolar dela. Você vê que tem a escola aí. Então, vamos lá a questão. A ou C, rapidinho, para a gente não prolongar essa aula. 38% engravidam aos 18? Eu acho que isso é informação muito também ampla para poder estar ali naquela relação. Acho que era só isso, vai dizer só que é 38% engravidam aos 18? Ou seja, a gravidez na adolescência interfere na vida escolar das jovens. E perceba que ele pede, depende-se das informações da figura que é para a gente analisar também as imagens. Então, gente, para mim a letra C, a gravidez na adolescência interfere na vida escolar, porque as meninas que engravidam aos 18 anos, elas só vão terminar o ensino médio a partir dos 22 ou depois dos 22 anos. Eu acho que é isso que quer dizer. Perceberam como a gente analisar, captar uma técnica dali, outra técnica daqui, a gente consegue entender um texto sem conseguir traduzir, sem saber a fundo aquela questão da língua? Então, são técnicas que vêm para ajudar. No decorrer de nossas aulas, nós vamos estar aplicando essas técnicas, vocês vão estar fazendo atividade assim, e vocês vão ver, vão estar comprovando que realmente funciona e que dá super, super certo mesmo. Tem mais técnicas, mas a gente vê nas nossas próximas aulas, ok? Until the next class, até a próxima aula. Um forte abraço para vocês e espero vocês, então, em momentos futuros. Bye, bye!